Seja muito bem-vindo ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Na lição As Promessas de Deus, que estamos caminhando para o término deste trimestre, que coincide com o término do ano de 2024, chegamos à lição de número 12, a promessa de vida abundante. Uma lição muito gloriosa, que traz alguns ensinamentos importantes sobre a obra de Jesus Cristo sobre a nossa vida e sobre como nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus e ter uma vida plena, baseada na comunhão honesta e sincera com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em João, no capítulo 10, dos versículos 7 ao 18. Buscaremos fazer uma exegese desse texto, simples e rápida. Depois passaremos para os nossos três tópicos. Iremos ver nesta lição o conceito de vida abundante, a fonte desta vida abundante e algumas características de quem verdadeiramente anda nesta vida abundante. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% aqui do Nordeste, nordestino, paraibano e campinense, aqui da cidade maravilhosa. O versículo 7 inicia: Tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Já no versículo de número 11, Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor. Então ele traz duas figuras que expressam características de sua obra. A porta, que é o acesso ao reino, o acesso ao Pai, sem mim, por meio de mim é que tem a salvação, e também o pastor, que é símbolo do cuidado, daquele que dá alimento, daquele que dá água, daquele que cuida das que estão enfermas, das que estão fracas, mostra o Jesus que cuida, o Jesus que nos dá acesso à salvação e o Jesus que cuida de nós. Depois, no versículo 8, ele diz: Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, Jesus está dizendo que antes dele vieram pessoas que o que fazem com essas pessoas ou essas ovelhas são roubar o que elas têm e ser salteadores. O que é um salteador? É aquele que assalta. Então, é um assaltante. Então, as pessoas que não são como Jesus à porta, elas apenas roubam aquilo que a outra tem. É isso que Jesus Cristo está falando aqui nesse texto. Mas quem são esses ladrões e salteadores? Veja que no versículo 10 tem um texto bem conhecido e muito mal interpretado, que é: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então Jesus está aqui afirmando que esses que vieram antes, ladrões e salteadores, são aqueles que roubam, matam e destroem. O nosso vídeo mais recente do nosso canal principal, Bíblia de Fato, nós interpretamos esse texto. Então, eu gostaria que você fosse nesse vídeo que nós gravamos agora recentemente sobre quem é o personagem, o ladrão, o que rouba, o que destrói. Quem é ele? Nós iremos falar um pouco aqui sobre ele, mas você vai entrar no nosso vídeo, vai assistir e também vai deixar o seu comentário depois de compartilhar. Em Atos capítulo 5, dos versículos 34 a 39, Gamaliel diz que vieram muitos outros antes e pereceram, falando da obra de Jesus Cristo agora, que antes desse movimento de Jesus aí vieram outros e pereceram. Então, se a sua obra não for de Deus, então nem se preocupe, que ele vai perecer. Mas se for de Deus, vocês podem estar lutando contra Deus. Então ele deixou bem claro, ele foi honesto, e aí soltaram os apóstolos que continuaram fazendo a obra, mas no próprio texto, nos versículos 17 e 18, Jesus Cristo diz: Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para tornar a tomá-la. Ninguém me a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Só que a diferença de Jesus e destes ladrões e salteadores é que Jesus tem uma autoridade divina e realmente a sua vida foi tirada. Ele entregou e mataram ele. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a vitória, diferente dos outros que vieram antes dele. Então Jesus ele é de fato a porta, a oportunidade e o acesso ao reino, diferente dos outros que não são, conforme o versículo 12, mercenários. E o que é um mercenário? É aquele
que só quer tirar vantagem financeira em tudo, né. Nos tempos de Cristo, Jesus falando sobre isso, porque ele está falando também dos pastores atuais, muitos ou alguns desses pastores que simplesmente trabalham para roubar, matar e destruir. É possível interpretar o versículo 10 como sendo Satanás, que rouba, mata e destrói, literalmente como a regra básica da Bíblia Sagrada, em que a Bíblia explica a Bíblia e o contexto é que traz a real interpretação, não se pode dizer que João 10:10 está falando literalmente de Satanás. Jesus não tem a intenção de falar de Satanás aqui, mas falar dos outros que vieram antes de mim. Veja que o versículo 8 diz: todos quantos vieram antes de mim. Então, todos não é Satanás. Todos são várias pessoas. Então, ele não está falando de uma pessoa, mas de várias pessoas. Mas de forma implícita, oculta e por trás também dos falsos líderes, porque até Saul, que era um falso líder, estava cheio de demônio, né? Assim como Acabe, assim como muitos outros. Por trás dos falsos líderes, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos pregadores, está Satanás, que os cegou e os enganou com as delícias deste mundo hedonista, e agora eles trabalham apenas como mercenários para tomar o dinheiro do povo. Veja um exemplo clássico no Antigo Testamento, que é o exemplo do livro de Jó. Lá temos o personagem Satanás, temos Deus permitindo que ele entre na vida de Jó, trazendo destruição, morte e roubando o que Jó possuía. Então, Satanás, nesse contexto, ele roubou, matou e destruiu a vida de Jó completa. Era uma provação e logo Deus, depois de um tempo, restaurou Jó novamente. Também existem alguns outros textos que você vai conferir, são esses textos de Hebreus, 1 Coríntios e Lucas 8, que mostra que Satanás tinha um império da morte, pode destruir o corpo, pode roubar a palavra que está sendo pregada. Então, são também ações do maligno para isso. Mas o ladrão desse texto não é Satanás, mas são os líderes do povo, os líderes da nação de Israel. Jesus continua no versículo 11 dizendo: no versículo 10 ele diz que ele tem vida e vida com abundância, que é o tema desta lição. Depois no versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, fazendo um contraponto a os mercenários, os ladrões que não dão a vida. Eles deixam as ovelhas morrer ao invés disso. Isso está escrito, você vai conferir, em Ezequiel 34, do versículo 1 em diante, quando lá diz que esses pastores que apacentam a si mesmo olham para as ovelhas, vê as ovelhas fracas e doentes, não estão nem aí, porque eles estão apacentando a si mesmos. Eu vou colocar até a lição aqui, porque eu não vou dizer, parece que o texto está falando dos dias atuais. Ele está, sim, falando dos dias atuais. Não literalmente em um contexto bíblico, mas a Bíblia é um livro espiritual. E as ações desses falsos líderes judeus e as ações desses falsos pastores da igreja, pois os textos do Novo Testamento usam esses textos para falar dos falsos líderes também, como você pode conferir, por exemplo, em 1 Pedro 2:25, 1 Pedro 5:2 e 3, quando Pedro diz aos presbíteros, que são os pastores, que não apacente como tendo domínio sobre o rebanho, mas servindo de exemplo a ele. Em 1 Pedro 2:25, ele diz que nós estávamos como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Nós estávamos. E Jesus Cristo, em Mateus 9:16, olhou e teve compaixão da multidão, porque eram como ovelhas desgarradas, ovelhas que não têm pastor. E Isaías, no capítulo 53, que é o texto que fala de Jesus, que é aquele que vai nos apacentar, diz que nós éramos como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Então, uma ovelha desgarrada é aquela que o líder não cumpre o seu papel. Hoje vivemos a mesma coisa. Os pastores não estão preocupados se aquela ovelha não vai mais para o culto, se ela se desviou ou não. Apenas usam a frase: saíram de nós porque não eram de nós. Não vai levar a ceia das ovelhas que faltaram a ceia, não pergunta por quê, não liga. Mas quando é em uma questão que ele vai angariar recursos para si, aí a preocupação é muito grande, né? Um pagamento anual, ou o pagamento mensal do dízimo, ou a oferta da construção, ou qualquer outra coisa que vai sobrar uma porcentagem para esse líder corrupto, esse mercenário ladrão, aí sim, aí a preocupação com a ovelha, que ela participe, que ela contribua, que ela dê, é muito grande. Estamos também falando da atualidade, mas quem vive a plenitude da comunhão com Cristo, esse vive
uma vida de fato, que é uma vida abundante, uma vida cheia da presença do Senhor. No versículo 12 ele diz: "Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas", ou seja, a ovelha não é dele, ele não é pastor, ou seja, é um falso pastor, "vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispersa". É aquele líder que a ovelha sai e vai congregar numa outra denominação, escandalizada com os erros, e depois começa: Isso não é ovelha não, isso é um lobo, isso é", aí começa a xingar os homens e as mulheres de Deus, por conta dessa briga denominacional, que é outra coisa muito suja no nosso meio. Ou se o pensamento teológico for diferenciado, e aí entra a briga de calvinistas e arminianos. Então muitas pessoas caem nesse laço do diabo, que também vem roubar, matar e destruir, mas não é o do texto de João 10, em se dividir o povo de Deus em povo disso e disso, não sabendo que o que nos une é um só, que é Jesus Cristo, o sumo pastor, que nos salvará plenamente na sua vinda. Esse pastor, ele deixa as ovelhas, foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O lobo aqui são os hereges, são os falsos pregadores, os falsos líderes, que muitos cristãos hoje são movidos por movimentos ou eventos, ou os personagens. O culto em que o pregador tal vai estar lá. O homem das revelações, o homem da cura. As pessoas correm para lá porque elas não têm pastor. Elas não têm um líder que é um ensinador das Sagradas Escrituras, que supre as necessidades de sua alma através do poder da palavra de Deus. Então elas precisam de algo a mais. Então elas vão em busca de movimentos. E esses movimentos ditos espirituais destroem a vida delas, ao invés delas serem alimentadas. É comum, e eu gostaria que você prestasse atenção lá na sua igreja, quando você tem aquele culto, mas que se abre a oportunidade para várias pessoas falarem, 7 pessoas vão falar. E essas 7 pessoas, ou 90% dessas 7 pessoas, vão sempre falar em detrimento à resolução dos problemas de quem ouve. Então elas sempre vão falar coisas como: Deus vai agir por você, Deus vai fazer, Deus vai resolver o teu problema, Ele pode entrar na tua causa. Por quê? As pessoas já caíram enveredados nesse caminho de não buscar Jesus por Jesus e para ter experiência com Ele, mas apenas para resolver as questões sociais da vida, de dinheiro, de emprego, de divertimento, a cura de suas enfermidades, e se tiver algum vulto voando dentro de casa, chamar alguém para que o vulto vá embora. Esse não é o alvo de quem verdadeiramente tem uma vida abundante. Quem tem uma vida abundante tem comunhão com Jesus. Está dentro das bem-aventuranças. Por que a bem-aventurança? Por causa da vida abundante. Em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus. E essas coisas, e a sua justiça, e essas coisas que você necessita, que estão no texto, que Jesus usou animais e plantas para falar delas, essas coisas que você precisa, se alimentar, se vestir e beber, elas serão acrescentadas. As tuas necessidades serão acrescentadas. Então, o alvo principal não é o que eu necessito ou desejo, mas é quem eu preciso. Ou quem precisa estar vivendo em mim, que é Jesus Cristo, que é a presença do Espírito Santo. E as outras coisas que eu preciso, se eu já tenho Jesus, se eu já tenho uma vida abundante, essas outras coisas ele vai sempre providenciar para mim. Depois Jesus continua dizendo que o mercenário foge, ele não tem cuidado das ovelhas. No versículo 14 ele diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus está deixando bem claro que quem tem um relacionamento com ele não é enganado pelo mercenário de maneira alguma. Ainda tenho outras ovelhas, e aqui ele está falando dos gentios, que não são desse aprisco. Esse aprisco que ele está falando aqui é dentro ainda da cultura e da lei judaica. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Porque elas ainda não são desse aprisco. João capítulo 4, a salvação vem dos judeus, ou seja, Deus elegeu essa nação por amor, não porque ela distingue de ninguém, mas por amor, e através dessa nação, Deus trouxe a lei, Deus trouxe tudo aquilo que é a explicação sobre o sacrifício vicário,
e trouxe Cristo, que é a nossa salvação. Então, Cristo, a partir dos judeus, agora irá trazer o povo para aquilo que os judeus já estavam nele, que é o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Veio primeiro para os seus, mas os judeus, eles negaram Jesus. Eles vacilaram nisso tudo. Mas olha como a Bíblia ela é completa. Nesse mesmo versículo ele diz: também me convém agregar estas. Aí você lembra aí de Romanos capítulo 9, onde até que a plenitude dos gentios haja entrado naquilo que começou com os judeus, que é o reino de Deus. Então, quando os judeus entrarem, ou melhor, quando os gentios entrarem nessa aliança, entrarem nesse reino, e quando os judeus tiverem sua obra étnica completa no final da grande tribulação, aí sim, olha o que diz o final desse versículo 16. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Pesquise sobre a teologia da substituição, que até influencia os cristãos ao antissemitismo, como se Deus estivesse substituído os judeus pela igreja. A igreja é a completude de uma obra, a continuidade de uma grande obra, não é uma substituição. É claro que o papel mais atuante está da igreja por conta da negação do povo judeu. A igreja que está cumprindo o papel de anunciar o Messias ao mundo, porque os judeus, eles deixaram isso tudo, não entenderam. Eles foram agora, o seu semblante e o seu entendimento foram cobertos, assim como Paulo deixa bem claro isso na própria epístola aos Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Há como que um véu sobre eles, segundo aos Coríntios, capítulo 3. Mas essa letra, se eles tentarem viver nela, que é a lei de Moisés, vai matar eles, né? Vai destruir eles. E é isso que Satanás usa os falsos mestres, implícito, escondido nesses falsos mestres, falsos teólogos e pastores, a levar o povo a ficar preso em coisas. Se não dá o dízimo, vai para o inferno. Se não fizer a campanha, está em desobediência. Então, elas prendem as pessoas em uma religião aprisionadas e a pessoa fica só naquilo ali e deixa de viver uma vida abundante em comunhão com Cristo, em oração, em consagração, apenas para práticas de que se fizer essa prática é obediente, se não fizer é desobediente. E roubando o tempo das pessoas. Até o obreiro ele não tem tempo nem de orar, porque é igreja, 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 reunião, igreja, 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 o tempo todo ele está fazendo alguma coisa, porque quanto mais ele fizer, mais ele é um obreiro aprovado. E por fim, o texto finaliza com os versículos 17 e 18, mostrando a obra gloriosa e transcendental de tornar a tomar a sua vida e ressuscitar dos mortos para nos dar vida e vida com abundância. Não deixe de assistir o nosso vídeo onde nós esclarecemos sobre quem é aquele que veio roubar, matar e destruir, quem é o ladrão. Agora iremos passar para os nossos 3 tópicos da nossa lição. Não se esquece de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de fazer isso, que é muito importante aqui para o canal EBD Sim Senhor. Já na introdução, o comentarista deixa bem claro que só mediante um relacionamento pessoal com Jesus é que é possível desfrutar dessa vida abundante, essa vida cheia das bênçãos de Deus. O primeiro tópico ele vai falar sobre a fonte desta vida plena ou vida abundante. No segundo tópico, o comentarista estará falando sobre o conceito de vida abundante, no segundo tópico, e no terceiro tópico ele vai falar sobre características de quem vive essa vida abundante. Como essa pessoa é, como ela se relaciona, qual é o comportamento da pessoa que tem uma vida abundante. A fonte da verdadeira vida abundante é a porta, então eu preciso entrar por esta porta. A fonte dessa vida abundante é entregar-se aos cuidados do pastor Jesus. Não podemos ficar sem meditar no Salmo 23, pois o Salmo 23 ele fala sobre a presença, a garantia da presença de Deus que cuida de nós até a eternidade. Esse é o resumo do Salmo 23. A garantia da presença de Deus que cuida da nossa vida até entrarmos na eternidade. E nós temos aqui também no nosso canal principal, o canal Bíblia de Fato, um vídeo onde nós falamos de forma detalhada sobre o pastor, sobre as ferramentas do pastor, sobre o aprisco
dentro da cultura dos tempos bíblicos, como se comporta um pastor cuidando de suas ovelhas. Então, eu te convido a conferir esse vídeo também, que tá bem especial, ele é também muito importante. Jesus Cristo ele faz, como já foi dito na exegese da leitura bíblica em classe, um contraste entre aqueles que não cuidam das ovelhas para aquele que realmente cuida, mostrando que toda a nossa expectativa e toda a nossa entrega deve ser a pessoa de Jesus, porque é ele que realmente cuida de nós. Mas é claro que todos nós precisamos de líderes, somos influenciados por líderes, ouvimos alguns pregadores mais do que outros, gostamos de alguns pastores, de ouvir os ensinamentos deles, é claro. E essas pessoas são responsáveis pelo povo de Deus. Eles que têm a chave que abre a porta e deve conduzir o povo a entrar por esta porta e manter o povo dentro desse aprisco através do ensino e da exortação das Sagradas Escrituras, manejando bem a palavra da verdade, porque são pré-requisitos para o presbítero, o pastor, o pregador manejar bem a palavra de Deus. Mas é claro, mas quem nos sustenta é Deus. Quem nos salvou foi e é Jesus que nos salva. Não foi ser humano, homem algum, que nos salvou. Então, se nós entregarmos a nossa vida e o nosso coração na mão de homens, o nosso fim é desistir da fé. Nosso fim é abandonar a presença de Deus. Porque os homens irão nos decepcionar, os homens irão nos ensinar coisas erradas, nós pediremos ajuda aos homens em algum momento, eles vão dizer: eu não tenho condições de lhe ajudar. Nós esperamos alguém dizer parabéns no dia do aniversário e ninguém se lembra. Nós esperamos alguém que está sabendo que a gente está doente dizer: vem aqui, eu vou lhe ungir, e ninguém se lembra de ungir ninguém. Então, se nós colocarmos a nossa confiança no homem, como diz a Bíblia, no braço de carne, né, na força do Egito, dos carros do Egito, iremos nos decepcionar. Mas se a nossa vida é pautada na rocha, a nossa casa é fundamentada, a fundação dela é a rocha que é Cristo, nós não seremos abalados de maneira alguma, como diz o Salmo 125, seremos como um monte Sião, que permanece firme para todo sempre. E a origem de tudo isso, a fonte de tudo isso, é o amor de Deus. Por causa do amor de Deus, ele enviou Jesus Cristo, Romanos 5,8, e de uma maneira tal esse amor se revelou nesta obra de sacrifício. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então essa obra ela é uma obra impossível, uma obra que ninguém jamais irá matar o seu filho para salvar uma quantidade de pessoas. E Deus não só matou o seu filho, como ele próprio, Deus, se fez filho para isso. Então Deus sentiu muitas coisas que Deus nunca havia sentido, que é sentir-se homem completamente humilhado, destruído e ter o seu corpo morto, dilacerado por pessoas que eram ímpias. Como diz Paulo, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é o amor de Deus. Isso é uma coisa grandiosa e gloriosa. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender que Jesus é a fonte da vida abundante. É ele que é a fonte da vida abundante. Então, entrando para o segundo tópico, qual o conceito de vida abundante? O conceito de vida abundante é nós nos sentirmos plenos por causa de uma ação nossa que é a entrega plena ou a entrega integral. Lá na tempestade do mar da Galileia, Marcos 4, 35 e diante, Jesus Cristo diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Naquele texto, na profundidade daquele texto, ele está dizendo: por que vocês não se entregam de uma vez por todas? É isso que ele está dizendo. Quando nós nos entregamos por fé a Cristo, nós temos a nossa salvação espiritual, nós temos o cuidado das nossas emoções, nós temos o cuidado do nosso físico, da nossa alimentação, das doenças que venham a surgir. Nós temos um Cristo que cuida verdadeiramente de nós também nesta vida. Paulo, em 1 aos Tessalonicenses 5,23, ele falou sobre esse cuidado integral. Ele diz: e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados. Paulo continua em Filipenses 4, do 10 em diante, dizendo que ele não está muito preocupado com as coisas. Ele sabe não ter quase nada e sabe também viver quando tem muito. Ou seja, ele sabe viver espiritual, sabe viver em Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, ele me dá forças para eu passar qualquer situação. Então ele está dizendo: eu consigo viver com Cristo. Não importa a estação do ano. Eu consigo estar
na presença de Deus. Então, isso é uma vida abundante, uma vida que não murmura, uma vida que glorifica ao Deus Todo-Poderoso. E essa vida abundante, como diz aqui o comentarista, a salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa. Ele tenta usar aqui o texto de Atos 16:31, e aqui eu convido você mais uma vez a conferir nesse vídeo do canal Bíblia de Fato, onde nós explicamos Atos 16:31, que não é uma profecia que se eu crer, Jesus vai salvar a minha casa. Então, a minha fé, ela é suficiente para salvar a minha pessoa. O texto de Atos 16:31 deixa bem claro que a sua casa ouviu a palavra, assim como o carcereiro ouviu, a sua casa creu na palavra, assim como o carcereiro creu, a sua casa foi batizada, assim como o carcereiro foi batizado, e a sua casa se alegrou. Então veja o processo do texto, né? O texto ele explica muito bem. Então não é uma promessa, crê e será salva a tua casa. Não, o texto está dizendo: crê tu, crê a tua casa e serão salvos. Então eles creram e foram salvos. Então essa vida abundante, ela abrange sim a nossa família. A minha família terá uma vida abundante se ela tiver também uma entrega abundante, uma entrega completa a Deus. Eu me entrego a Deus, minha família se entrega a Deus